Então, boa tarde. Boa tarde e bem-vindos, porque neste dia cheio de chuva é coragem estar aqui. Antes de mais, muito obrigada à Culturgest e à Teatro Nacional 21 por esta conferência, As Costuras do Poder, que parte de uma frase fundamental da peça O Meu Amigo H, que é: todo o manto do poder tem costuras por onde as pulgas conseguem entrar. E é particularmente importante em vésperas de eleições legislativas e num momento histórico em que, comemorando Portugal 50 anos do 25 de Abril, crescem também por cá a intolerância, o populismo e as ameaças à democracia, à liberdade, à informação e ao pensamento crítico e esclarecido. Muito obrigada pelo convite para moderar esta conversa, que aproveito para dizer vai ser gravada e vai ficar online de forma permanente, portanto depois podem, quem não tenha visto, ouvir dizer a amigos que podem ver. Mais uma vez, muito obrigada ao público aqui presente. E muito obrigada, acima de tudo, aos protagonistas desta conferência, os encenadores do espetáculo O Meu Amigo H, da Teatro Nacional 21, Cláudia Lucas Céu e Albano Jerónimo, que só poderá ficar connosco até às 7h30, 7h40, porque depois tem que se preparar para o espetáculo, que vai ser apresentado às 9h. E Pacheco Pereira, que está aqui enquanto responsável, colecionador, guardião e proprietário do arquivo Efêmera. Esta conversa terá a duração aproximadamente de 1h30 e parte precisamente do texto do espetáculo Meu Amigo H, que vai ser apresentado aqui na Culturgest, no auditório Emílio Rui Vilar, hoje e amanhã às 21h e sábado às 19h, e que é uma adaptação da peça O Meu Amigo Hitler, do escritor japonês Yukio Mishima. A ideia é refletir, com recurso ao exemplo do arquivo Efêmera, sobre a importância da memória para que a história não se repita. Antes disso, começava por perguntar à Cláudia e ao Albano porquê Mishima e porquê O Meu Amigo H agora, nesta altura. Sim, posso começar eu? Por favor. Para já, boa tarde a todos e a todas. Obrigada por estarem aqui. Foi uma escolha, na realidade, que foi proposta primeiro ao Albano, pelo Ricardo Brown, que é dramaturgista e é livreiro também na Livraria Aberta do Porto. E na altura até me pareceu um bocadinho inusitada a escolha, dado o nosso percurso enquanto companhia, porque nós fazemos essencialmente dramaturgos contemporâneos portugueses, temos tido algumas incursões noutros autores, mas é fundamentalmente isso. E de repente, quando o Ricardo Brown fez esta proposta, nós ponderámos, não é, que tipo de texto seria, do ponto de vista literário, do ponto de vista da dramaturgia do texto, porque o tema interessou-nos imediatamente, porque era um tema pertinente, mais do que, não é, um texto com tantos anos, mas mais do que pertinente ser feito agora, com a temática que tem, e, portanto, era só perceber como é que o texto foi escrito para saber se era mesmo concretizável para nós ou não. Quando percebemos que, de facto, o texto tinha valor literário e o tema também nos interessava, então tratámos de fazer uma reescrita e uma adaptação que também fosse mais coerente com o nosso percurso, de percurso estético mesmo, da companhia. E, portanto, foi assim, desta forma muito informal, que nós chegámos a este texto, por sugestão de Ricardo Brown e por percebermos que realmente era pertinente no próprio percurso da companhia. Nós também trabalhámos este texto. Não sei o que é que queres acrescentar. Acrescento apenas que Mishima... Olá, boa tarde, desde já. Obrigado por terem vindo. O Mishima, obviamente, é alguém controverso e é altamente fértil para criarmos algo sobre a obra dele, mesmo a própria figura dele. E então é super apetecível, e foi para nós também desafiante, pegar neste autor esquinado e tentar materializar este texto à nossa perspectiva, claro. Pacheco Pereira, e agora vai explicar-nos, contar-nos o que é a Efêmera e o arquivo da Efêmera e como é que ele pode contribuir para a reflexão sobre estas questões e para a prevenção, imagino eu também. Posso ir para ali? Pode, claro. Bom, antes propriamente, o arquivo Efêmera é neste momento o maior arquivo privado em Portugal.
e provavelmente na Europa. Não estou a dizer que seja o melhor. São 6 quilómetros distante. São cerca de 300 mil títulos de livros, centenas, provavelmente 600 mil à volta disso, panfletos de cerca de 100 países, panfletos e brochuras, e depois é praticamente tudo em dezenas de milhares, com exceção dos objetos, que são só milhares, mas também, enfim. O que significa, e estão todos convidados a visitá-lo, porque vale a pena visitar, significa, no fundo, uma espécie de... Eu às vezes comparo com o labirinto, com as bibliotecas, o labirinto borgiano. A gente anda ali a encontrar experiências dos de cima e dos de baixo, ou seja, nós tanto temos coisas relevantes para perceber como é a vida de uma costureira ou de um ferroviário, como temos coisas que nos permitem perceber melhor a história portuguesa com arquivos que mudam a história, como, por exemplo, o arquivo de Sá Carneiro, o arquivo do Sousa e Castro, que são arquivos que têm uma grande quantidade de documentação inédita, na maioria dos casos, por preguiça das universidades, que são pouco... Não é que não esteja disponível, é tudo em grande dimensão, e como é tudo em grande dimensão, chegam lá, a gente abre o armário e desistem. Exatamente. E, de um modo geral, a procura depois vão para as coisas mais fáceis, fotografias, as outras coisas, de um modo geral. E eu insisto, mudam a história portuguesa. Eu conheço bem muitos dos espólios que nós temos. Nós temos centenas de espólios, uns mais pequenos, outros com 15 metros, portanto... tem essa característica de, em muitos aspectos, permitir olhar para coisas da nossa história e também, em alguns casos, da história de outros países, as antigas colónias portuguesas e tudo, com uma dimensão muitas vezes diferente. Uma das coleções que nós temos e que também é única em Portugal, porque há um certo preconceito em tê-la, é uma coleção da direita radical, da extrema-direita, que é uma coleção internacional também. Portanto, nós temos materiais da Alemanha dos anos 30 e temos materiais contemporâneos de grupos, não é de extrema-direita, é de grupos nacionais socialistas, ou de grupos fascistas sem a designação ser alegórica. Não, são mesmo grupos que se proclamam enquanto tal. Um deles, por exemplo, é um grupo português que comemorou os 100 anos numa comemoração do Hitler com bolo. E, portanto, nós temos as fotografias dessa comemoração e deles a comer o bolo, não é? Portanto, há muitas coisas desse género. E a cobertura que nós fazemos implica ir às próprias manifestações, que muitas vezes não são fáceis de cobrir, porque há uma certa violência implícita nessas manifestações, mas a gente vai lá, fotografa e recolhe a documentação. O que vos vou mostrar é uma parte da documentação internacional e algumas coisas portuguesas atuais, muito pouco conhecidas. Há uma enorme quantidade de publicações, mesmo em livro, nazis, fascistas, de extrema-direita, que não circulam e que não é fácil encontrar porque não chegam às livrarias, não é? Mas têm círculos de pessoas que as compram, que as produzem, que as compram. É uma coleção que nos ajuda a perceber estes movimentos totalitários. A única objeção em relação ao Mishima é que eu acho que há dois componentes. Há um componente que pode ser subsumido nestas experiências de intolerância, de violência, mas há um componente da cultura japonesa. Eu acho que nós temos a tendência para achar que as culturas se entendem todas umas às outras. A história não mostra isso. A história mostra, nós vivemos ao lado do Islão desde o início do Islão e, no entanto, durante muito tempo nem o Islão nos conhecia, os califas e os sultões tinham intérpretes de línguas ocidentais, mas eram gregos que estavam no interior do Império Otomano e nós também pouco sabíamos do que se passava. A maioria das pessoas não faz a mínima ideia do que é o Alcorão, não é? Ou falar, e no entanto são zonas até geograficamente próximas e com uma enorme interação histórica. No caso do Japão e da China, a relação da cultura europeia com essas experiências é essencialmente pelo exotismo. E essa relação do exotismo, de facto, porque elas são diferentes de nós, tem tendência para, por exemplo, ocultar um elemento fundamental da cultura japonesa, que é o sadomasoquismo,
que é que é a violência sobre as mulheres. Institucionalizada, não é só no Mishima, é em todo lado, é na banda desenhada, é em toda a coisa. São culturas no qual este tipo de violência face ao corpo próprio e alheio são um elemento que nós, evidentemente, não temos. A nossa tradição cristã e a civilização greco-latina e a civilização cristã não tem este tipo de dimensão. Não quer dizer que não fosse violenta, mas não tem este tipo de dimensão. O mesmo acontece em relação à cultura chinesa, que é diferente da japonesa e que tem elementos que têm uma relação com a escrita, que tem o mandarinato, os exames na administração, tem um papel com a burocracia. O Marx apercebeu-se disso quando, ao tentar fazer uma codificação dos modos de produção, se encontrou com um modo de produção asiático, e que tinha características muito diferentes do modo de produção capitalista, dos modos de produção ocidental. Bom, o Arquivo Efêmera tem, portanto, uma grande coleção destes materiais. Este mapa, muita desta publicidade foi publicada durante a Segunda Guerra Mundial em português para Portugal. E ela é inovadora em vários aspectos. Quer os ingleses, quer os alemães usavam jornais de parede e usavam banda desenhada e usavam a caricatura de forma sistemática. E, portanto, introduziram muita novidade nessa maneira de aproximação à propaganda e à publicidade. Que é isso que hoje se chama marketing político. Marketing político é propaganda, portanto, convém, aliás, manter a relação com os termos que melhor traduzem aquilo que se faz. Isto é exatamente um mapa feito pelos serviços alemães e que representa, reparem, que com exceção de Portugal, que aparentemente não está muito envolvido, todos eles caminham contra o bolchevismo, não é? Representado daquela forma, e mesmo o John Bull, o inglês, aparece abraçado a um bolchevista, a um comunista, e a maioria destes países caminha contra. Isto é exatamente uma espécie de figuração da Europa como era vista pelos nazis. Não é só os italianos, são os búlgaros, são os finlandeses, são os noruegueses, que correspondiam, em alguns casos, a unidades militares existentes nas SS. As SS tinham unidades militares organizadas por país. Por exemplo, no nosso espólio temos uma grande documentação vinda de Espanha, porque muitos destes homens, como por exemplo de Grelle, que dirigiu um destacamento das SS, os rexistas, dos nazis, que falavam flamengo, portanto, na Bélgica, e que combateu ao lado dos alemães, foi condenado à morte na Bélgica e fugiu para a Espanha, de onde era uma personagem respeitada por toda a extrema-direita europeia. Os portugueses iam lá em peregrinação para falar com o de Grelle. Nós temos, inclusive, um cartaz grande do de Grelle com uma dedicatória aos portugueses. Portanto, a Espanha tornou-se o sítio para muitas destas gentes, por exemplo, a Legião Romena, salve São Marcos, muitos deles foram condenados à morte no seu país e fugiram para a Espanha e, portanto, estavam aqui relativamente perto. E ali os navios todos a ser afundados, que são, obviamente, ingleses. E que está a imagética, o estilo da imagética alemã do nazismo, que é mostrando, de um modo geral, personagens masculinas. Há também personagens femininas, mas, de um modo geral, personagens com aspecto duro, ou porque são militares, ou mesmo os civis, e com uma referência à história dos Cavaleiros Teutónicos, com uma referência à história alemã, na medida em que há uma continuidade mítica que se encontra nas óperas de Wagner e em muitas outras produções, uma continuidade mítica que vinha desde nos vikings, no norte, e nas runas nórdicas. Isto são alguns exemplos de propaganda nazi, um pouco ao estilo das gravuras do Dürer, portanto, que se mantém alguma. Esta já é mais colorida. Danzig é alemão. O início da Segunda Guerra é com Danzig, que hoje se chama Gdansk.
é exatamente o corredor para Danzig que provoca o conflito com a Polónia, que depois desencadeou a Segunda Guerra Mundial. As representações do Hitler são mais ou menos tradicionais, aquele Rudolf Hess. Nós temos no espólio uma grande quantidade de elementos das campanhas a favor da libertação do Hess e a representação mais ou menos standardizada do Hitler. Aqui temos uma mulher loura, tipicamente a maneira da figuração alemã da mulher nacional-socialista e da mulher genuinamente ariana. Preciso ver que uma das coisas, muitas vezes a gente está pouco atento a alguns pormenores culturais, os alemães praticavam o naturismo, andavam nus. Havia uma tradição de exibição do corpo, essencialmente um pouco como Esparta, não é? As mulheres e os homens não temiam apresentar-se nus, e há todo um movimento nesse sentido na Alemanha nazi, mesmo nos anos anteriores, e que tem uma componente cultural de valorização do corpo, porque na medida que o corpo e a face era, no fundo, a questão rássica do ariano branco, e neste caso da ariana. A figuração das mulheres alemãs é muito este protótipo. Louras, com ar... De um modo geral, os personagens... Aquele está-se a rir, mas não é muito comum. De um modo geral, os personagens... Ou está a sorrir. Não sei se é um esgar, mas está a sorrir. São sempre gente forte, cuja cara denota firmeza, e isto já são do tempo da guerra, portanto... contra os bolchevistas, os bolcheviques, as polícias de fronteira, as SS, que tinham também uma função da fronteira, como aliás na Rússia ou na União Soviética o KGB tinha igualmente também um serviço de fronteiras, e a revista Adler, que é uma revista... muitas destas revistas chegavam a Portugal, eram vendidas em Portugal, e algumas tinham edições portuguesas, como o Sinal, por exemplo, ou a Esfera. A Adler é uma revista associada, evidentemente, à Luftwaffe, à aviação alemã. As revistas são de um grafismo bastante interessante. De um grafismo, aliás, muito parecido com o grafismo soviético, também nos anos 30, 40, só que de onde aqui estão militares e mesmo os trabalhadores que aparecem, quer nas fábricas, quer no campo, quer as mulheres, são sempre representados dentro desta ideia rássica e de força, enquanto que, por exemplo, na iconografia soviética é muito a ideia da relação entre o trabalho e o comunismo e o olhar para o futuro, que também existia na figuração anarquista. Isto é uma das grandes obras de propaganda nazi. Os nazis perceberam, e é por isso que eles têm um papel importante na história da propaganda, que muita gente, que havia uma manifestação de força peculiar quando se juntavam milhares de pessoas, como aliás faz a Coreia do Norte hoje, milhares de pessoas marchando, fardadas, sem haver um milímetro de desordem. E o exemplo mais importante é o Dia do Partido em Nuremberg, que tinha, aliás, este monumento, que foi dinamitado depois da Segunda Guerra Mundial, e que era exatamente uma representação. E essas imagens são poderosas. A própria Cruz Gamada, que é um símbolo solar com origem na Índia, portanto, na Índia é muito comum encontrar nos templos cruzes gamadas, sem qualquer significado que tivesse a ver com o nazismo. A verdade é que são símbolos que têm uma certa capacidade psicológica de atração. E toda esta coreografia do poder que os alemães tinham, a gente olha aos italianos aqui a este lado e aquilo é ridículo, não é? De facto, não tem nada de parecido. Mas todos eles imitavam, os franceses também, durante a ocupação, e evidentemente sempre o cavaleiro, o escudo e o judeu. Aqui tem uma representação dos judeus, nariz adunco, um ar... aquilo que os franceses chamam surnoise, no fundo, que está preparado para nos enganar, seja pela usura, seja por qualquer outro método, a representação dos judeus, que, como aliás hoje diz o Trump, envenenavam o sangue alemão, não é? Portanto,
Isto são livros, nós temos uma grande coleção de publicações dos anos 30, porque temos um espólio de um senhor que eu hoje não sei se era membro do Partido Comunista Português, se membro do Partido Comunista Alemão, se membro do Partido Comunista Francês, que era de uma família alsaciana alemã e que veio para Portugal, vivia em Portugal, e que visitava a Alemanha e que tinha muitos materiais em alemão. E nessas visitas feitas nos anos 30, e que eram comunistas, atenção, nessas visitas nos anos 30, eles trouxeram, por exemplo, o catálogo da arte degenerada, a lista dos livros queimados que nós temos no espólio, que são hoje raridades. Isto são exatamente fotografias de propaganda, editadas em português. Aquele homem ali tem alguma importância, é o grande mufti de Jerusalém. Havia uma unidade militar árabe que combateu ao lado dos alemães. E o mufti foi recebido, entre outros, pelo Hitler, e era um homem claramente com grande simpatia com o regime nazi. Isto são igualmente fotografias da mesma série, as crianças, as mulheres, várias figurações. Foi tudo editado em português e em Portugal. Portanto, nós não estamos a falar... Claro que estas fotografias também circulavam na Alemanha, não é? Mas neste caso trata-se de propaganda nacional. Como se trata de uma guerra, há muitas vezes as figurações do Hitler cumprimentando outros, de outros países e essencialmente dos países que estavam ocupados. Isto são folhetos de propaganda. Os nazis criaram em Portugal, a Embaixada Alemã criou em Portugal uma editora chamada Alma, que publicava muitas destas coisas. Nós temos muito material dessa editora. Os ingleses faziam a mesma coisa. É muito semelhante, em muitos casos, a propaganda de um lado e do outro, embora a propaganda alemã tivesse uma componente rássica e que ataca os ingleses por serem capitalistas e colonialistas. Há muitos textos alemães e a tentativa de usar na história portuguesa o ultimato inglês, por exemplo, como um exemplo da violência que os ingleses faziam a vários países. Portanto, a propaganda era adaptada também às circunstâncias nacionais. Ao poder naval alemão, os ingleses faziam também a mesma coisa. Aqui estão jornais de parede, isto é uma coisa grande, não é? Neste caso, retratando o papel dos aviões, das águias alemães, Adler, no norte de África, que se traduziu depois, como sabem, depois da Al-Alamein e tudo, numa derrota alemã. Outra imagem da guerra. Estas imagens eram colocadas em Lisboa, no centro de Lisboa. Havia papelarias, lojas de jornais que punham isto, quer inglesa, quer alemã. E tinham inclusive até mapas de onde iam colocando a evolução da guerra. Portanto, com pregos, não é? Pioneiros. Não é? Nós temos alguns desses mapas também. A juventude bolchevista e a juventude do Reich. Aspectos da guerra. A tal revista Esfera, as revistas que eram publicadas em português, são bastante importantes. Ela publica-se praticamente... É muito interessante ver, porque a propaganda alemã vai até praticamente maio de 1945, a altura em que a Alemanha se rendeu. E é muito interessante ver, por exemplo, os despachos noticiosos que a Embaixada, a legação alemã, em Portugal fazia praticamente até ao fim da guerra. Aliás, como sabem, Portugal foi dos poucos países na Europa que fez um luto oficial de 3 dias pelo Hitler, e o outro país foi a Irlanda. Também estas coisas não são unívocas. Mais propaganda. Spitsberg é na Noruega, no Mar Ártico, e era uma zona que tinha... Era uma zona parte russa e parte norueguesa, e de onde há importantes minas. É a única fronteira estabelecida por um tratado internacional da Federação Russa. As pessoas pensam que as fronteiras ali não estão estabelecidas em lado nenhum.
houve um esforço, numa altura de détente, entre os Estados Unidos e o RSS para fazer acordos de fronteira. Por exemplo, acordo de fronteira entre os Estados Unidos e a União Soviética e agora a Rússia era no Mar de Bering, portanto, no Alasca. Esse acordo nunca foi assinado. A maioria dos acordos de fronteira com a Bielorrússia, com os países de leste, mesmo com a Finlândia, embora aí seja omisso se havia ou não, porque a Finlândia está em guerra com a Rússia no início da Segunda Guerra Mundial, e Spitsbergen tinha esse conflito sistemático, tinha muito a ver com o controle da rota para Murmansk, o controle da rota do Oceano Ártico, e que é uma rota vital, e já era vital nesta altura, porque de um modo geral está livre de gelos, e isso permitia que os abastecimentos e o apoio americano, o exército soviético e em jipes americanos, não é? Portanto, o apoio foi enorme. Ok, eu já me calo. As fake news não são de hoje. Esta revista é a revista inglesa com os feitos navais e aquilo é uma fake news. É uma revista alemã, mesmo título, e a gente abre e o que é que estão a arder? Navios ingleses. Portanto, é um exemplo de utilização desse tipo de tecnologias. Aqui está uma grande quantidade de publicidade alemã. Muita publicidade do mundo do trabalho. Isto é a mesma coisa, com discurso e notas diplomáticas. Aqui há umas coisas italianas. Os italianos, quer dizer, junto disto eram meninos de couro, mas... e há esta coisa imperial do Mussolini, não é? Que achava que era um César dos tempos modernos. E este tipo de figuração mussoliniana é diferente, de facto, da do Hitler em muitos aspectos. Aliás, ninguém tomava verdadeiramente isto a sério, e na Alemanha, no caso do Hitler, é bem tomado a sério. Aqui temos outra versão, que é os espanhóis, os franquistas espanhóis, a falange com as setas e tal, que é uma variante do fascio italiano, o hino oficial da falange. Nós temos uma grande coleção de partituras com estes hinos e, de facto, o Carol Sol é uma excelente música. Portanto, há muitas destas músicas, quer alemães, quer espanholas, italianas não muitas, mas algumas, como músicas com grande qualidade, como músicas militares ou como músicas cantadas por milícias, eram de facto bastante importantes. Estou quase a chegar ao fim. Campanha do S, com coisas portuguesas. Isto já são coisas mais modernas sobre estes movimentos de extrema-direita pela Europa e nos Estados Unidos. E há muita publicação associada com música rock, com grupos de rock praticamente proto-nazis. Aquela, por exemplo, Blood and Honor existe. Aqui está uma parte do nosso espólio, portanto, com várias publicações de vários países. E isto são coisas portuguesas. Com os símbolos, a Jovem Revolução, o Último Reduto. O Último Reduto era uma revista que existia em vários países com o mesmo nome, mas esta é a edição portuguesa. E isto são coisas de hoje. Aposto que a maioria das pessoas que aqui está nunca viu nada disto. Linha dura, identidade, juventude nacionalista, causa identitária. Isto são publicações dos últimos 10 anos, 5 anos. Que, em alguns casos, até são interessantes, porque, por exemplo, esta causa identitária, esta editora que publicou muitas destas coisas, publicou o Dugin. O Dugin é o teórico do Putin. Foi igualmente também publicado em português muito antes do conflito com a Ucrânia. Portanto, estamos a falar... E pronto. Já obedeci ali a nossa coisa. Há muito mais. Isto é apenas uma pequena amostra. E depois desta amostra, a pergunta é, além da poluição da coleção e do colecionador, como é que isto pode contribuir para
para olhar para a história e fazer com que este tipo de movimentos de extrema-direita que estão aqui, cuja propaganda tivemos aqui a ver, e que estão a ressurgir por toda a Europa e agora em Portugal também, de que forma é que pode contribuir, que papel é que pode ter um arquivo como o seu, e os arquivos e a memória e a história para prevenir essa ascensão? Vamos lá ver. O Arquivo Efêmera é um arquivo de voluntários. A maioria, estão aqui vários, aqui nesta sala, são pessoas que se voluntariam e vão e trabalham. São uma espécie de militantes da memória. E todos nós somos possuídos por uma espécie de loucura mansa, não é? A nossa vontade era ter tudo. Eu já tive várias ofertas desde o momento em que aqui cheguei, a primeira resposta é sempre a mesma. Não tenho. Não tenho nada, isso não tenho nada. É ter tudo. E ao ter tudo, nós podemos encontrar, ao ter coisas em grande quantidade, como há bocado eu referi a questão dos casamentos, nós podemos ver padrões que muitas vezes não são fáceis de observar. É uma combinação entre a memória, como sabem, aquela célebre frase de George Orwell, que nós temos, aliás, na parede do Barreiro, temos uma coisa na parede, e que pode ser usada de várias maneiras, é intermutável. Quem controla o presente controla o passado, quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o futuro. Há várias... É uma frase de George Orwell e é mesmo isso que para nós é fundamental. E é exatamente por isso que nós temos tudo. Mesmo coisas que são, em muitos casos, repelentes e são insultuosas e ofensivas. Porque isto não existe no vácuo. E, portanto, o conhecimento... Porque toda a gente fala do Chega. Isto não é o Chega. Estas coisas que estão aqui, não quer dizer que não vão para o Chega, mas vão como antigamente os trotskistas entravam no PS, não é? O chamado entrismo, não é? Sim, havia duas variantes de entrismo. Havia o entrismo bandeira fechada e o entrismo bandeira aberta. O Leonel Jospin, por exemplo, o Aires Rodrigues, a Carolina, como é que se chama? Catarina, exatamente, do POUS, Carmelinda, peço desculpa, Carmelinda Pereira, os militantes do POUS começaram, por exemplo, a entrar para o PS e controlarem a Comissão de Trabalho do PS. Depois, claro, foram postos na rua com um documento muito interessante que o PS não gosta muito de ver, que foi escrito por António Reis, que traduz a expulsão deles. Portanto, o Chega, face à maioria destas, é um partido populista que tem muitas coisas novas. Atenção, não se deve meter tudo no mesmo saco, tem muitas coisas novas, alimenta-se de muita coisa nova e nós vamos lá buscar as coisas. E estudámo-las e agrupar. Porquê? Porque, ao mesmo tempo que nós estudamos o que os alimenta. É como se eles estivessem no fundo do oceano, como sabem, os cadáveres morrem em cima e depois vão para o fundo e há toda uma vida no fundo dos oceanos que vive exatamente dos restos que caem de cima. Portanto, a gente estuda também o mecanismo dos restos. E como é um arquivo que aceita tudo, organiza tudo, nós podemos encontrar muitas vezes relações que não são fáceis de encontrar. E isso é que não é só um papel de memória. Memória é relevante, porque se a gente não tiver isto guardado, não sabe que existe, não é? Portanto, a memória... Mas é também a capacidade que nós temos, até por vermos milhares de coisas, que a gente não viu 20 fotografias de casamentos, nós vimos mais de 1000 fotografias de casamentos e, portanto, podemos olhar para aquilo, ver o padrão. Os pobres, os ricos, as criancinhas, as adolescentes, a maneira de vestir, os que vão de carro, vêm de carro, a coreografia do casamento que os fotógrafos mais ou menos impõem, portanto. E ao fazermos isso, temos acesso, no fundo, a um conhecimento que não está, muitas vezes, implícito se nós tivermos... Nós somos grandes amantes da quantidade. A qualidade é que tem mais boa fama. Toda a gente gosta da qualidade. Nós gostamos da quantidade.
Porque a quantidade permite-nos ver padrões que muitas vezes não são evidentes. Mas é a utilização, quer dizer, a disponibilização, o facto de existirem, não é? E de terem essa coleção imensa em quantidade e provavelmente também em qualidade, se isso for emprestado à sociedade civil para ela trabalhar sobre isso e para expor e para, de um ponto de vista crítico, estará a fazer esse papel. Nós fazemos isso. Pronto, é isso. Isto que nós fazemos é era isso. Que eu anteontem fui falar ao Colégio Valsacina para o pior dos públicos, que são adolescentes. Há 4 dias atrás fui à Escola da Moita. Portanto, nós estamos permanentemente a dar de lá para o outro. E também temos técnicas. Eu costumo dizer na brincadeira que eu tenho um cala-telemóveis. Porque é evidente que a maioria das pessoas está ali de telemóvel, particularmente quando são obrigados a ir, não é? Depois há uns voluntários que vão por gosto. E o meu cala-telemóveis é um par de sapatos. Eu pego no par de sapatos e mostro o par de sapatos. E calo nos telemóveis, porque ninguém percebe porque é que eu estou a mostrar um par de sapatos absolutamente comum. E eu faço render a curiosidade, porque a curiosidade é o grande mecanismo de conhecimento. Aqui os meus amigos do IFE já me viram fazer isto várias vezes. E faço render e a uma dada altura explico que estes sapatos não são iguais aos outros. Quem fez estes sapatos descoseu-os e entre a sola e a parte de cima meteu uma serra. Para quando fosse preso, levava uma serra para cortar as grades. Portanto, a partir daí estão conquistados os terríveis adolescentes. Porque eles depois começam a achar curioso. Portanto, se nós não tivéssemos os sapatos, não era tão fácil conquistar essa audiência. Mas como nós temos os sapatos, eles são excelentes para conquistar audiências de 10º ano, 11º ano, 12º ano. E, de um modo geral, resulta. Por exemplo, nós temos aparelhos de falsificação. O que é um aparelho de falsificação? Neste caso é uma mala muito miserável que veio de Paris e a gente abre a mala e o que é que tem? Carimbos. Eu depois explico, os carimbos foram roubados. Foram roubados nos consulados. E mostro os documentos, os papéis e como é que se falsificava um documento. Como é que a uma dada altura houve uma sofisticação com a utilização. O que se falsificava não era o cartão de identidade, por exemplo, mas eram os documentos para pedir o cartão de identidade. Porque eram mais fáceis de construir, de falsificar, do que o... Portanto, a partir daí as pessoas percebem muita coisa, mas também percebem que há toda uma cultura da clandestinidade, há toda uma cultura de pessoas que lutavam contra o Estado Novo, lutavam contra a ditadura, e que elas próprias tinham a imaginação para construir estas coisas. Nós tivemos 48 anos de ditadura. É uma quantidade de tempo absolutamente excepcional na Europa. Nós às vezes falámos o nazismo era mais cruel, o fascismo, todos estes processos eram... Aqui a crueldade ia para a África, não é? Portanto, não havia propriamente muitas mortes. Aliás, o único PIDE que é morto por refugiados espanhóis. Portanto, nunca houve um atentado contra a PIDE. Quando começou a haver luta armada, em vésperas de 25 de Abril, ela fazia essencialmente com objetivos anticoloniais. Os helicópteros, os navios que levavam as tropas... E o facto de nós termos os objetos físicos, e depois para quem queira estudar os documentos, os manuscritos, é uma coisa que facilita muito este tipo de aproximação com a história, que é feita de memória, mas também feita de preocupações do presente. A condição feminina. Nós fizemos, estão aqui alguns amigos nossos que participaram nessa uma exposição sobre o sindicalismo no período de Marcelo Caetano. Portanto, houve ali um período de meio de anos entre o Salazar cair da cadeira e 1974. E nesse período, um dos aspectos que começa a emergir num movimento da oposição que era misógino e homofóbico, na realidade, só nos anos 80, muito tarde, é que mesmo na oposição, quer no Partido Comunista, quer nos grupos esquerdistas, se começou a dar atenção às mulheres, do ponto de vista... O feminismo era uma maldição, quando, logo a seguir ao 25 de Abril, houve aquela cena de queimar os sutiãs, isso provocou um enorme escândalo. Mas nós observamos o embrião
da maioria dessas coisas. Porque a condição feminina... Nós próprios hoje, as mulheres são sujeitas a uma violência particular. Eu conheci os meios operários nestas andanças e eu sei, as mulheres, antes do 25 de Abril, as operárias têxteis, por exemplo, eram sujeitas, levavam pancadas os maridos por sistema, casavam muito novas, faziam filhos, trabalhavam nos turnos que não eram os da noite. As operárias. Sim, exatamente, mas quer dizer, apesar de tudo, era sistematicamente o assédio sexual e as violências sexuais na fábrica, por quem mandava, não é? E era a regra, não era a exceção, era a regra. Hoje, apesar de tudo, não se pode dizer que seja propriamente a regra, ainda bem. Claro. E tudo isto está documentado no arquivo. A condição feminina, e depois todo um manancial sobre a história colonial, não é? Sobre que é possível de verificar quando, por exemplo, nós temos documentos do imposto de palhota, por exemplo, que é uma maneira de obrigar as pessoas a terem trabalhos forçados na prática. Portanto, era o imposto de palhota, eles tinham que pagar o imposto, não tinham outros rendimentos e, portanto, aquilo funcionava como um mecanismo, mas também muitas outras coisas. Nós temos milhares de fotografias da Guerra Colonial, em algumas das quais é evidente a violência sobre as jovens negras. Claríssima. Portanto, nós temos o acesso no Arquivo Efêmera a mundos que nós desconhecíamos. Eu muitas vezes dou o exemplo. Nós temos um arquivo de um boxer. Porquê é que a gente tem um arquivo de boxer? Veio. A gente aceita tudo. Somos omnívoros. Veio. Só que quando a gente pega no arquivo do boxer, que começou como praticante. Praticante aonde? Em clubes de bairro, de onde o boxe não tem gente fina. E ele depois fez uma carreira, foi treinador e chegou a dirigente do Comitê Olímpico para o boxe. Mas o mundo do boxe, que feridas tinham os boxers? A gente pode ver isso porque tem a farmacopeia do boxer. Como eram as relações entre uns e outros? O que é que eles ganhavam? Como é que eles, mais tarde, caminharam para a segurança? Porque nesta altura não há grandes empresas de segurança. Nós estamos a falar dos anos 60, 70, 80. Portanto, há coisas que o arquivo nos permite perceber sobre os de baixo e os de cima, que se não houvesse esta coisa omnívora de querer tudo e de colecionar tudo, nós não sabíamos. Vocês já foram convidados para ir ao arquivo buscar... Mas ia perguntar-vos como é que a literatura, pensando no Mishima, e as artes performativas podem fazer também este trabalho que a memória e que a história devem fazer de ser um alerta e ser um despertador de consciências para aquilo que está a acontecer, nomeadamente nesta questão que estamos aqui a falar, que é a ascensão da intolerância, da violência, da extrema-direita. Sim, eu acho que... vou começar outra vez, mas eu acho que, sobretudo, não nos interessa a propaganda, não é? Num outro sentido que está aqui a ser utilizada. Interessa-nos, como em todas as artes, no caso do teatro, levantar questões sobre estes temas, não é? E quando pegámos neste texto do Mishima, interessou-nos realmente limpar aquilo que era mais histórico, situado naquele período, e trazê-lo para a atualidade, contextualizando em tudo aquilo que está a acontecer neste momento, não é? E a partir dessa ligação, não é? Uma espécie de sismógrafo entre aquilo que já, entre o passado, os mortos e aqueles que estão para vir, não é? Porque a arte, eu acho que tem essa função também de ser esse sismógrafo, através desses dados que são concretos e que o próprio Mishima trabalhou a partir deles, não é? E por isso, por exemplo, a questão do título, não é? Nós retirámos o Hitler do título do espetáculo porque não queríamos datar e também não queríamos dar palco à figura Hitler e, portanto, colocámos um H, que seria um H que pode ser um B, que pode ser um T, que pode ser uma outra letra qualquer, e obviamente com as distâncias... Um V, exatamente. Portanto, há várias possibilidades sobre essa letra, mas, nomeadamente em relação a este espetáculo, eu acho que... tenho a certeza, nós tivemos consciência de que
estamos a trazer um tema que as pessoas rapidamente, em termos estéticos, até podem situar no período do Hitler, mas fazê-las pensar que é algo que está a acontecer agora neste momento, no sentido da iminência, não é? Desse sismógrafo que está a prever alguma coisa assumidamente maquiavélica, não é? De ser temida. Sim. E compete-nos também expor estes mecanismos, no sentido em que é uma espécie de antecâmara da ascensão do ditador ou de um poder ditatorial. E o que nos interessava também era expor como é que isto pode acontecer, de uma forma muito básica. Há um aspecto interessante nesta questão da memória, do que é agora e do que é passado, o que é que isso, onde é que nós nos situamos, nós, agora, hoje. Há um dispositivo, nós temos duas linguagens claras, é uma teatral, uma mais cinematográfica. E no próprio vídeo nós temos um atraso daquilo que é, ou seja, há um atraso no som. Há uma imagem que o som chega um pouco mais tarde. Isso nasceu num erro ao início, nós achámos aquilo, que interessante que isto é, vamos trabalhar sobre ele. E de facto isto é mesmo pertinente, porque esta questão da história, parece que já conhecemos aquela história que estamos a ouvir que o Mishima nos dá, ao mesmo tempo estes atores maravilhosos que estão aqui, dois, Pedro Lacerda e acho que está o Ruben também, não tenho a certeza, mas pronto, que estão aqui agora a trabalhar este texto, e há um desfazamento, e este desfazamento nós encaramos como exatamente em que sítio, nós estamos nesse sítio. Será que aprendemos com a história? Será que isso é interessante? Será que nos acrescenta alguma coisa de facto para mudarmos e fazermos diferente? Não sabemos. Pomos isso à discussão, apresentando este mecanismo todo para vocês. E é um pouco o espetáculo, é um bocado este mecanismo. A ideia do bastidor interessou-nos muito, não é? Como é que é o bastidor do poder, como é que funciona, não é? Aquilo a que as pessoas não assistem normalmente, e é isso que está, sobretudo no texto do Mishima. Aquelas curvas e contracurvas, depois também uma ambição desmedida de cada uma das personagens, que se cilindram sem qualquer escrúpulo sobre isso, e muitas vezes não percebendo sequer que o estão a fazer ou que vão sofrer essa violência. É isso, portanto, interessava-nos muito explorar esta questão do bastidor para mostrar também, por outro lado, que eu acho que é interessante, embora as pessoas acham que não conheçam, o bastidor também não é muito diferente daquilo que acontece depois, digamos, na boca de cena, porque tem muitos jogos, também tem muita representação dentro do próprio bastidor da política, portanto... E que questões é que a criação do espetáculo e a adaptação do texto, que questões éticas é que vos levantou entre a questão que muitas vezes coloca os artistas da arte enquanto intervenção, enquanto ativismo? Neste caso, a peça tem uma temática política, não é? Uhum. E que se liga ao momento que estamos a viver. Certo. Isso levantou-vos alguma questão ou é natural? Foi inevitável, não é? Tendo em conta o panorama dos tempos em que estamos a viver, foi inevitável pegar neste texto. Tínhamos outras propostas e temos vários projetos, digamos assim, ou ideias para as materializar em cena. E esta foi a mais pertinente por tudo o que está a acontecer. Curiosamente, quando começámos os ensaios, dá-se a invasão da Rússia à Ucrânia, e a invasão da Rússia à Ucrânia. Quando estreámos o espetáculo, dá-se a invasão de Israel à Palestina, portanto, e tudo isto foram assim solavancos de que timing estranho. E isso, pronto, pode ser uma coisa muito irrelevante, mas ao mesmo tempo catapultou-nos um bocadinho para um caminho, uma procura que de facto nasce muito bem desta procura dentro de uma ideia que o nosso futuro é ancestral. É uma frase também interessante que tem que ver com isto. Até que ponto é que isto é interessante ou não para materializarmos, para trabalharmos, e como é que nós comunicamos isso? Porque, no fundo, no final do dia, o nosso trabalho enquanto encenadores é trabalhar exatamente o som que sai dos atores, da boca dos atores, e que percorre este arco e que chega a vocês, público. E nós trabalhamos neste arco. Qual é a qualidade deste arco? Como é que nós conseguimos trabalhar uma comunicação que chegue aí? E o que é que nós queremos falar? Portanto, foi inevitável. A resposta é muito clara. Sim. Posso só acrescentar uma coisa? Perguntaste sobre a questão ética, não é? A questão ética do próprio texto, não é? Sim.
como disse há bocadinho, logo a questão do título, não é? Que não queríamos de todo dar Sim, palco. sim. E depois também, porque no original, no texto do Mishima, acabava claramente como um elogio à eleição, não é? Ao poder conquistado do Hitler. E nós, eu, o Albano e o Ricardo Brown, teve também na adaptação do texto, dissemos, isto não queremos de todo. Portanto, como é que também, não desvirtuando o texto original do Mishima, como é que vamos dar uma volta a isto, não é? Obviamente, tem que ver o espetáculo para perceberem como é que fizemos. Eu tenho aqui uma data de spoilers, se calhar não posso utilizá-lo. Não, acho que sim, não tem problema. Não, a sério, o mais importante era criarmos um dispositivo cénico, mais do que a questão do texto, porque algum texto foi cortado de facto, não é? Foi mesmo retirado, mas que dispositivo cénico é que poderia dar uma outra leitura sobre o texto, que não é uma leitura, lá está, nós não nos posicionamos politicamente, portanto não há aqui ativismo político, Sim. mas deixa em aberto e mostra... Para refletir. Há esta possibilidade, Sim. ok? Vocês se calhar podem contribuir para que não seja a versão final, vocês espectadores. Mas está aberto. Não obrigamos ninguém a tomar essa posição. Claro. Pronto, mas tivemos, de facto, sobretudo do ponto de vista ético, bastante cuidado com o final do texto original, porque eu não assinaria a encenação com o texto original, e tu também não. Pois não. Portanto... Claro. É outro aspecto muito interessante, só para ser rápido. Sim. Nós temos o militar, temos o sindicalista e temos o capitalista. E o único que fica vivo, porque isto, ou seja, o Mishima escreveu isto à luz da Noite das Facas Longas, onde de uma forma muito genérica o Hitler solidifica o seu poder, acabando com toda a concorrência, a esquerda e a direita limpou tudo, basicamente. E o que sobrevive é o capital. E esta relação também é muito interessante. Claro. Porque, de facto, é o que vivemos hoje também, não é? Este capital tem uma forma absolutamente quase esquizofrénica de se transmutar, de se adaptar a qualquer ambiente, a qualquer cultura, a qualquer país, língua, tudo o que seja. E o capital é, de facto, um bicho inacreditavelmente camaleónico. E esta qualidade que o texto também traz interessou-nos imenso. Uma vez mais, é altamente contemporâneo, não é? Sim. A certa altura, e esta pergunta é para si, a certa altura do seu discurso, H diz: a nossa tarefa imediata nesta nova etapa é a educação. Educação para cultivar o povo para uma nova grande nação. E aquilo que eu pergunto é se a educação, a par da memória, se é a chave para, por um lado, no caso ser utilizado para sedimentar regimes como o regime fascista, não é? E, por outro lado, se pode ser o antídoto, e não devia ter sido agora, não é? Nesta altura em que já se passou, no século XX passou-se, eu não passei, felizmente, mas viveu-se o fascismo na Europa com as consequências que teve, e não parece que há aqui um falhanço, sobretudo em matéria de educação, que permite que agora o fascismo não só... Quer dizer, não estamos a falar do fenómeno português nem do Chega. Estamos a falar de um fenómeno que está a acontecer em toda a Europa e também no mundo. O que é que falhou aqui? E a questão é se a educação é um antídoto ou uma vitamina para estes sistemas. Eu posso carregar de pergunta. Vá lá ver. Os republicanos acreditavam que a educação mudava tudo. A educação iria tirar as pessoas do domínio da Igreja, os republicanos portugueses. Sim. Porque eles eram anticlericais, e que a educação traria as luzes e a racionalidade que permitiria que as pessoas não embarcassem em projetos deste género. Eu duvido muito que a educação seja a chave da defesa em relação a estes movimentos. Eu acho que é a riqueza material, que é as melhores condições de vida, que é a relação entre o desejo das pessoas de viverem uma determinada vida e a possibilidade de, mesmo que minimamente, a possam levar. Eu acho que aí a esquerda, no modo geral, muitos aspectos da esquerda atual,
ao abandonarem Marx, porque abandonaram Marx, na medida que a interpretação marxista sublinhava os elementos que têm a ver com a conflitualidade social, têm a ver com a condição social, associando essa condição social às ideias, ou seja, tem-se determinadas ideias em função do local de trabalho, em função das condições de trabalho, em função do meio em que se vive, da riqueza material, da habitação, do salário. Eu acho que isso é a única coisa que muda. As causas particulares podem ter um papel importante, mas a única forma de nos defendermos de movimentos deste género é que as pessoas sejam mais senhoras de si próprias. Para serem mais senhoras de si próprias têm que ser mais ricas. Mais ricas no sentido. O primeiro homem que pensou assim foi Aristóteles. Aristóteles tem uma coisa muito interessante que fez um cálculo de que dinheiro é que devia ter um cavaleiro para poder ser cavaleiro, portanto, ser independente. E fez o cálculo. E é um cálculo que nós temos que fazer. Não resolve tudo, mas pessoas com vidas desgraçadas, com trabalhos violentos, com meios, com habitações degradadas, com vidas familiares destruídas, inclusive também por esta pobreza, essas pessoas são pasto muito fácil para qualquer propaganda. Portanto, a educação tem um papel, particularmente quando ela se está a degradar, muito significativamente. E está-se a degradar não só pelos problemas de funcionamento das escolas, está-se a degradar por razões que têm a ver com modas. As modas atuais têm um papel muito grande em atirar as pessoas para a extrema-direita. Por exemplo, nas escolas deixou de se ler, em grande parte. Deixou de se ler em grande parte. E o que se lê, eu tenho muitas dúvidas que alguém perceba. Por exemplo, nós às vezes fazemos uma pergunta, que livro é que gosta mais e tal. Os políticos respondem, o que livro é que está a ler? A resposta tradicional é, estou a reler o Essa. A reler. Bom, ok, está a reler o Essa. Nas escolas, os maias, por exemplo, os maias, como é que é possível entender os maias sem ter Porque houve fontes que eram do conhecimento da nossa tradição ocidental, por exemplo, a mitologia grega, a história grega, e a tradição cristã, o catecismo, as histórias do catecismo, do Novo e do Velho Testamento. Estão lá todas. Os nomes estão lá. O vocabulário é riquíssimo. E as pessoas hoje falam, não digo com 140 caracteres, mas quase. E isso significa, nas redes sociais, isso significa uma perda de poder. Muito significativo. As pessoas têm hoje menos poder, mesmo quando são educadas. Esta treta de que é a geração mais bem educada é uma treta. Eu acho que isso não... há mais licenciados, há mais pessoas com curso superior e tal, mas verdadeiramente hoje é possível fazer um curso superior na área das humanidades sem ler um livro. E eu não estou a falar de cor, sem ler um livro. Quando muitos apontamentos, mas se vende, e o resultado depois, por exemplo, é a perda daquilo que torna um conhecimento útil. Eu vi já, por exemplo, eu dei aulas, não é? Dava aulas na universidade. E os meus exames eram um terror, porque eu me lembrava de fazer perguntas como esta. Bom, como é que foi a Revolução Húngara de 1956? Eles sabiam, tal. E eu pergunto, isso passava-se na Hungria. Qual é o rio? O Danúbio. Nada. Textos de filosofia por alunos que sabiam que o Descartes dizia, que o Platão dizia, mas achavam que o Descartes era anterior ao Platão. Portanto, e isto tem muito a ver com a desvalorização da história, a desvalorização de um conhecimento que exige outras coisas. Eu costumo sempre anunciar, no Arquivo Efêmera, nós temos um prémio que nunca ninguém concorreu, que é ler A Guerra e Paz num telemóvel. Tão simples como isso. Quanto é que é? 1.000 euros. Bem. Mas para quem acha que os telemóveis... os meus filhos vão já fazer isso. Vão, mas é que a gente controla. É preciso ver A gente controla. Não, e mais. E os ecrãs, que a gente acha um adquirido. A maioria das coisas que se faz com os devices novos são poucas. Mesmo no telemóvel ou no iPad ou nas coisas. O número de coisas que se funcionam são relativamente poucas. E já experimentou ler um texto... Por exemplo, isto é discriminatório em relação às pessoas que veem mal. Começa logo por aí. É discriminatório em relação à idade. Não cabe
Bom, as pessoas podem ampliar a frase, está muito bem. Experimentem ler um livro em que uma frase de ficção em que uma frase não está completa com princípio Claro, nem fim. claro. Eu não sou contra, eu utilizo todos estes materiais, mas acho que o problema é a montante e a jusante da sua utilização. Mas eu, quando falava de educação, falava precisamente isso. Não era de educação, é de educação no sentido do conhecimento. Conhecimento exige que a escola faça com que as pessoas mantenham a curiosidade e tenham meios para responder a essa curiosidade. E o principal mecanismo de relação entre o professor e os seus alunos é a empatia. Tanto dá para a simpatia como dá para a antipatia. A antipatia também. Eu lembro-me de um professor do liceu de latim que era odiado por toda a gente, no Liceu Alexandre Colano. No entanto, as pessoas olhavam para o latim de forma diferente do que uma coisa normal. Quer dizer, o que também não é fácil, convenhamos. Pois. Não, vá lá ver. Nós estamos numa sociedade... Eu já escrevi sobre isto, em que os 3 parâmetros fundamentais para uma democracia, para o funcionamento de uma democracia, estão todos em crise. Os gregos tinham definido esses 3 parâmetros como o ethos, aquilo que a gente chama a virtude, a moral, o logos, o raciocínio, o pensamento racional e o pathos. Nós vivemos numa sociedade dominada pelo pathos, dominada pelos afetos, pela relação imediata. É como se o mundo fosse todo um reality show, com imagens atrativas, frases assassinas, soundbites. E é evidente que isto empobrece muito a relação. A capacidade de uma pessoa se exprimir é um poder. É um poder. A pessoa poder transmitir. Não precisa de ser um erudito, nem ser muito culto, mas a capacidade de poder ter uma frase com princípio, meio e fim, não aprendem na televisão. Os noticiários da televisão, por exemplo, não transmitem qualquer argumento racional. Porque como um argumento racional tem que pelo menos ter 3 frases e elas não cabem Não, mesmo assim. No rodapé. No rodapé aparecem as frases assassinas e as frases... coisas. Eu digo na brincadeira, eu estive no Parlamento muito tempo, eu dizia, bom, a gente pode fazer... Eu assistia a magníficos discursos que não tiveram uma linha nos jornais. Porque exatamente não eram fáceis de condensar. Mas se eu tropeçar à entrada da sala e as câmaras estiverem ligadas, claro, garanto-vos que apareço na televisão. Eles arranjam uma maneira, ou um apanhado, ou uma coisa qualquer. E este domínio do pathos, que tem muito a ver com a relação com as imagens. As imagens são muito poderosas. Com as imagens em movimentos ainda são mais poderosas. E com um mundo sem tempo lento e sem silêncio, que é o mundo em que nós vivemos, está tudo ali pendurado naquelas coisas. Não tenho nada contra isso, eu também gosto de ouvir, mas não tenho nenhuma nostalgia dos cheiros dos livros, às vezes as manias... o problema não é esse. É porque se perde. Tem imensos livros. Tem imensos livros. Não está bem, tem imensos livros. Logo à cabeça as pessoas perguntam, já os leu todos? E eu deito as mãos à cabeça, ao senhor, ao menino, ou seja o que for. Ninguém lê na sua vida livros completos mais de entre 4.000 e 5.000. Se for um grande leitor. Se for um grande leitor. Estou-me a referir a livros completos, incluindo livros de poesia, que aparentemente se leem mais depressa, não é verdade? Portanto, ninguém lê, mas pode ter uma ideia do conteúdo. E por exemplo, eu vejo praticamente tudo que entra no Efêmera e, portanto, tenho uma ideia do conteúdo dos livros. Também tenho muito boa memória, portanto, isso ajuda. Mas não é preciso... Vamos lá ver. Eu não estou a defender nem a erudição, nem grandes conhecimentos. O que eu estou a dizer é que hoje a escola mata a curiosidade. Mata a curiosidade. Mata com a apologia dos devices e com um certo modernismo da moda. Que, por exemplo, países como os suecos, que foram os primeiros a acabar com os livros nas escolas, estão a voltar para trás e estão a introduzir. Porque ler um livro tem um tempo e um espaço que não é o mesmo que a gente encontra depois no ecrã. Claro que se para ler um manual técnico... Eu dou sempre um exemplo que é a Alice no País das Maravilhas. A Alice no País das Maravilhas deve ser lida na infância, ou entre a infância e a adolescência. E é um livro que deve ser lido sem precisar de saber de nada, porque é uma história maravilhosa. Eu, quando falo nas escolas para os estudantes, eu pergunto quem é que leu a Alice no País das Maravilhas? E os que põem o braço no ar são os melhores leitores. Portanto, simplesmente eu não preciso saber o que está no livro. E, portanto, aí está um livro que eu devo reler. E devo reler com hipertexto. Porquê?
para saber por que razão é que há um chapeleiro louco. Há um chapeleiro louco porque trabalhar com chumbo para fazer o feltro dos chapéus provocava loucura. Ou a Alice, quando vai atrás do coelho e cai no buraco, encontra a lagarta a fumar um nargilé, portanto, agora, hookah em inglês, tem outro nome. E apanha um bocado de cogumelo e come o cogumelo. E, portanto, passa a ver as pessoas a mudarem de forma, porque o cogumelo é alucinogénio. Eu não preciso saber estas coisas. Na primeira leitura, eu preciso saber que no outro livro, no Para Além do Espelho, há uma partida de xadrez. E que as personagens, o autor, o Lewis Carroll, que é um pseudónimo, o autor era pedófilo, não é? Começa logo por aí. Mas era mesmo pedófilo. Ele tem uma coleção de fotografias de jovens meninas organizada de maneira que elas têm uns trapos e tal. É pedófilo. Hoje ia preso. E era professor de lógica. E, portanto, introduz uma série de dilemas e paradoxos nos livros que escreve. Eu não preciso de os saber para ter a primeira leitura, mas ganho na segunda leitura. Agora, a primeira leitura, a leitura ficcional, a leitura que muitas vezes é de coisas que hoje são politicamente corretas, é uma leitura fundamental para alimentar a curiosidade. E depois a mesma coisa nas escolas, em que é a história dos sapatos, quer dizer, eu pego nos sapatos e conquisto o público. E isto é possível nas escolas, devia ser possível nas escolas. E é evidente que nas melhores, portanto, é completamente diferente. E falar à Moita, ou no Barreiro, ou no Seixal, e falar no Colégio Valsacina, não é? Ou no São João de Brito. Portanto, há diferenças. Eu continuo a achar, para responder à sua pergunta, que não é a educação por si só, são as condições materiais de vida. É isso que nos dá liberdade. O que nos dá liberdade são as condições materiais de vida. Também falou em conhecimento útil, também, que é outra perspectiva de conhecimento só. Né? Será que se pode acrescentar a escuta ativa? Que qualquer democracia tem que se basear numa escuta ativa? Sim, ouvir os outros, sim, sem dúvida. Sim. Sem dúvida. A comunicação entre as pessoas, mas de novo, tem que haver um olhar que olhe para a outra pessoa com curiosidade. Mesmo que, por exemplo, nós temos diários de adolescentes, diários manuscritos no IFEBRA. Um deles começa assim: eu fui pela primeira vez pedido em namoro. Eu tenho 12 anos e ele tem 16. São só 4 anos de diferença, nada especial. Nos próximos 3 meses ela tem 3 namoros. Tem variante. E nesses diários encontra-se muita coisa que a gente não sabe. E o mesmo acontece nas coisas... Por exemplo, nós temos um pequeno espólio do inventor do colchete português. É um homem que trabalhava numa fábrica de colchetes e trabalhava com patentes inglesas. Os colchetes, aquela coisa, os sutiãs e imensas de coisas. Portanto, a uma dada altura, ele lembrou-se de fazer... tinha uma ideia de poder fazer um que não fosse com a patente. E os patrões não deixaram. E ele, um dia, à revelia dos patrões, fica lá a trabalhar durante a noite e aparece no dia seguinte com um colchete português e é repreendido. Tudo isto é relevante, a repreensão. Até que eles perceberam que ganhavam dinheiro se registassem a patente portuguesa. É um colchete português. Estas histórias de gente que não fica na história, que gente são um dos patrimónios mais ricos do Arquivo Efêmera. Porque... E mais, nós sabemos coisas, isto não é arrogância nenhuma, que ninguém sabe. Nós sabemos, por causa de uma correspondência que, aliás, foi editada pela Rita Maltês, nós sabemos o que é um rapaz solteiro nos anos 30 e 40 viver numa pensão. Sim. Se virem os filmes portugueses, aqueles marçanos do Grandela e tudo que aparecem, vivem em pensões. Como eram essas pensões? Uma correspondência de uma costureira e um empregado de escritório mostra que as pensões não era nada o que a gente pensava, não é? E está aspectos da vida de dezenas de milhares de pessoas
operários ferroviários que não sabiam como engatar as composições e tinham que estudar trigonometria. E tinham... Bom, já está. Pronto, essas coisas todas a gente sabe. Para responder, o que realmente muda as pessoas é serem mais ricas. É como ao cavaleiro Mas terem... todos temos acesso à educação. Como é que temos todos acesso à riqueza? Bom, eu também sei responder. É que a educação é universal, não é? É muito simples. Lutem, protestem, não se deixem levar, sindicalizem-se, organizem-se. Claro, organizem-se. Organizem-se, porque é mesmo assim. Se me permitir, vou ter que sair, que eu tenho que preparar para o espetáculo. Convido-vos a todos a irem ao grande auditório mais logo. E queria só aproveitar, em nome da Teatro Nacional 21, Pacheco Pereira, muito obrigado por alimentar a nossa sede de conhecimento, ouvindo e escutando. É sempre um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. É deliberado. Claro. Exato. Obrigado. Acabou? Não. Okay. Eu ainda tenho mais uma pergunta. Vou fazer só mais uma e depois abro às pessoas. Temos mais um bocadinho. Eu vou ali buscar o meu caderno, senão deixo cá ficar. Está bem. Que tem a ver com a frase que para mim é a mais importante, talvez, desta peça, que é: todo o manto do poder tem costuras por onde as pulgas conseguem entrar. E eu, quando leio esta frase, não sei se isto é bom ou se é mau. Quer dizer, porque eu acho que de facto o manto do poder deve ter costuras por onde, talvez não pulgas, mas coisas boas possam entrar, não é? O manto do poder não deve ser inexpugnável, pelo contrário. Por outro lado, de facto, essas costuras podem deixar entrar pulgas e traças que desfazem, não é? Que o desfazem, se estivermos a falar da democracia, que podem desfazer a democracia. E eu gostava de ouvir-te e do Pacheco Pereira, como é que olham para esta frase? Podia ter esse duplo sentido, mas no texto original é de facto, essa frase é dita pelo amigo H, e é realmente no sentido de temos de ter cuidado, não é? O manto tem que estar realmente bem composto para não haver possibilidade de... E estas pulgas, ele refere-se precisamente aos colegas, não é? Às pessoas que estão mais próximas do poder. Pulgas como... oposição. Pois, como alguém que lhe possa tirar esse potencial poder. Portanto, tem uma carga que é só essa no texto, mas poderia ter, de facto, esses dois sentidos e até seria mais interessante, não é? Mas no texto não tem, de facto. Sim. Pacheco Pereira, quer dizer alguma coisa sobre isto? Sobre as pulgas. Até porque as pulgas é um bicho que nunca é positivo, não é? Pois, claro. É bem assim, há circos de pulgas. Há circos? Há circos de pulgas. Sim. Em que as pulgas fazem números de circos, empurram carrinhos e tudo. Vá a ver. É verdade. Também tem fotografias disso. Também tem fotografias disso. Temos. Não temos nenhum circo de pulgas, que é uma pena, mas existem. Existe toda uma arte ligada ao muito pequeno, não é? Mas isso é outro mundo. Vamos lá ver. A democracia tem uma característica diferente de tudo o resto. Não é natural. Não é natural. As pessoas naturalmente comem-se uns aos outros. Quer dizer, essa é que é a regra da natureza. A democracia é uma construção antinatura. E para ser uma construção antinatura é essencialmente uma construção cultural. Cultural no sentido lato, de mundovisão, de experiência. De civilização, não é? De civilização. E é, por isso, frágil. Porque, se a gente não tem cuidado, aquilo volta para se comerem uns aos outros. Em que as relações de poder... O que é fundamental da democracia não é só o voto. As pessoas não podem dizer. O voto é relevante, a soberania popular é relevante. É o primado da lei. Porque as pessoas dizem, o Hitler ganhou eleições e, portanto, não, ganhou eleições, mas não era um democrata por ter ganho as eleições e por governar depois de ganhar as eleições, porque o primado da lei não existia. É a combinação das duas coisas. Agora, as democracias exigem hoje em particular, uma grande agressividade na resposta. Quer dizer, há um combate a travar pela democracia
que é relevante nos Estados Unidos, face ao Trump e aos republicanos, é relevante na Europa, face a essas coisas, mas quer dizer, é preciso tê-lo. Por exemplo, a polémica a pretexto do símbolo nacional, que é um bom exemplo de que quem sabe alguma coisa não vai naquilo. Quer dizer, como sabe, o Eduardo Aires, que é um dos nossos grandes designers, fez as duas cores, o vermelho e verde, e depois, em vez de pôr a esfera armilar, pôs aquilo que eles chamam ovo estrelado no meio. O problema é não saberem nada sobre a nossa bandeira. A nossa bandeira foi feita pelos republicanos contra uma parte importante dos portugueses que dizia que as nossas cores nacionais eram azul e branco. A nossa bandeira, do meu ponto de vista, foi muito mais insultada quando no Campeonato Mundial de Futebol as pessoas andavam com os cascóis e com a bandeira que em vez de ter castelinhos tinha pagodes chineses. Porque tinham sido feitas em massa na China e, portanto, havia uns pagodes chineses. Ninguém se importou, porque o nosso patriotismo está muito ligado hoje ao futebol e a praticamente mais nada. Também não há muitas razões, mas enfim. Mas mais nada. E, portanto, como todas as bandeiras, como todos os símbolos nacionais, e não é só a bandeira tem a ver com a tradição colonialista da Primeira República, que era... o colonialismo e as ideias colonialistas não começaram com o Estado Novo, são muito fortes na Primeira República, é por isso que a gente entra na Primeira Guerra Mundial, que é para defender as colónias. Portanto, aquela bandeira tem uma história controversa em si, como o hino. Vocês pensam que o hino nacional é apenas aquela parte que a gente canta? Não é. O hino nacional original é muito mais comprido. Só que, a uma altura, cortaram aquela parte. E o uso do hino e o uso da bandeira também tem a ver com muitos aspectos sociais. Por exemplo, nos comícios da oposição. Nos comícios da oposição cantava-se muitas vezes a portuguesa. No comício do Norton de Matos, no Porto, foi um dos maiores comícios da oposição, cantou-se 12 vezes a portuguesa. Uma razão muito simples, por causa do às armas. Quer dizer, a gente chegava ali, eu assistia a isso, né? Não do Norton, mas em vésperas do 25 de Abril, a gente começava a cantar, chegava às armas, aquilo era berros, às armas, não é? E, portanto, era outra maneira de fazer nos comícios da oposição. Nós tínhamos esta mesa, 3, e ali estava uma mesinha com um tenente ou um capitão, que tinha autoridade para parar o comício a qualquer altura. E uma das coisas que criava sempre um incidente era cantar a portuguesa, porque era suposto ele pôr-se a pé. E não punha, muitas vezes. E, portanto, dava logo origem a uma cena posterior. Portanto, como digo, a democracia, a maneira como nós afrontamos estas coisas, o nacionalismo... Eu esta semana falei no Instituto de Defesa Nacional sobre a identidade nacional. Eu acho que os textos mais notórios da identidade nacional é o Velho do Restelo nos Lusíadas, que hoje é um insulto. Isso é um Velho do Restelo. O Velho do Restelo é das melhores personagens que nós alguma vez fizemos. É um homem que está a assistir à partida das naus para a Índia e com voz forte, para ser ouvida nos barcos, diz glória de mandar ao Van Cobiça e faz uma crítica das críticas mais completas àquilo que no nosso nacionalismo salazarista e do Estado Novo era a pátria. Outra cena é o Veloso Amigo, não é? Que é, a solteira é mais fácil de descer do que de subir, que é uma coisa... Os Lusíadas são um livro... Nós temos uma literatura mundialmente do melhor que há. Os Lusíadas, o Veloso Amigo, que é um pequeno... São meia dúzia de linhas. O Veloso vai à frente, sobe o outeiro e de repente vê os inimigos do outro lado e desata a correr por ali abaixo. E os outros gozam com eles. Veloso Amigo, esse outeiro é mais fácil de descer do que de subir. Mas é interessante também a resposta dele. Não, eu desci porque vi os cães do outro lado e vim cá para vos proteger. Portanto, vá ver, estas coisas podem ser usadas. A democracia precisa destes conhecimentos, precisa destas coisas. Precisa de mais do que balbuciar meia dúzia de coisas, como aconteceu, mesmo gente culta, com esta história dos símbolos nacionais. Quer dizer, a bandeira foi altamente controversa, porque era jacobina, porque era da maçonaria, porque não sei o quê. Quer dizer, para o caso, é a minha bandeira, não importa, quer dizer. Mas se alguém
Ela originalmente era diferente, tinha, em vez de não ter a esfera armilar, tinha uma coisa. É como a do Brasil com a Ordem e Progresso. Ordem e Progresso é porque a bandeira do Brasil é positivista, foi feita pelos discípulos do Conte. Num país tinha uma igreja positivista. Estados Unidos, o Brasil tinha uma igreja positivista. E, portanto, acreditava no progresso material, no crescimento e tal. Estas coisas, olhando para a democracia, a primeira coisa que é importante perceber é a sua fragilidade. A segunda coisa que é importante é que depende de nós. E a terceira é que, se for preciso andar à pancada para defender a democracia, tem que se andar à pancada. Pancada teórica. Muito bem, isso pudesse... Teórica. Que é para não dizerem que eu fiz um apelo à violência. Teórica. Depois o resto vem por acrescento. Agora vou... quem quiser colocar questões pode colocar. Temos 1, 2, 3... Não sei se mais alguém... Ali atrás. Não? Não. São estes 3. Pronto. Antes, vou só aqui ler uma intervenção de uma senhora que veio aqui no início entregar um texto e eu passo a ler. Os meus agradecimentos para todos. O grande russo, diretor de cinema Alexandre Sokurov, no fim do ano de 2023, lançou o seu novo filme Conto de Fadas. O filme não recebeu a licença oficial para mostrar na Rússia. Tem 4 heróis principais, Hitler, Stalin, Churchill e Mussolini, e 2 personagens de passagem, Jesus e Napoleão. Todas estão a ficar em frente das portas do paraíso. Cada qual fala na língua materna. O filme tem os títulos, os discursos deles são verdadeiros, extraídos de livros e documentos históricos. Depois da primeira mostra, o Sr. Sokurov explicou a sua ideia principal. As guerras começam-se nem por razões geopolíticas ou outras grandes teorias, só por maus caráteres dos ditadores. O que os estimados senhores, ou seja, aqui os nossos convidados, pensam sobre isto. Obrigada, Helena, russa, médica. Sim, muito brevemente, eu conheço alguns filmes do Sokurov, por acaso não sabia desta censura a este filme. Me lembrar, por exemplo, do Fausto, que é um filme absolutamente incrível. É uma questão que eu não tenho resposta para isso, não é? Se é mais... Se a questão começa na ideologia ou no caráter de um homem, porque a ideologia também é criada pelo homem, portanto, não é? O que parece quase uma adivinha da galinha e do ovo, não é? Onde é que começa? Porque a ideologia foi criada se a ideologia pode ter sido criada por um homem, por vários homens de mau caráter, portanto, não consigo ter uma resposta para esta questão, mas é de facto interessante. E agora também fiquei com interesse de pesquisar este filme do Sokurov. Exatamente, Conto de Fadas. Isto é uma velha polémica, é o papel das personalidades em relação aos grandes movimentos históricos. Eu acho que as duas coisas contam. Nós não podemos compreender alguns acontecimentos sem ter em conta as características psicológicas dos principais intervenientes. Napoleão Bonaparte, o Hitler, particularmente aqueles que tiveram um enorme poder. De todos estes, provavelmente o que teve mais poder foi Stalin. Muito mais do que Hitler. Mais poder. E, portanto, a personalidade e as características que não são fáceis de julgar apenas em termos de bondade ou de maldade. Agora que se conhece, por exemplo, muito material sobre o Stalin, que estava fechado, e que saiu agora uma grande biografia do Stalin, como o conhecimento que nós temos da biblioteca do Hitler ou da biblioteca do Stalin, que são relevantes porque eles liam os livros que tinham na biblioteca. Shakespeare, por exemplo, que está presente nas duas e por aí adiante. Não há dúvida que a personalidade tem um papel relevante. Agora, o contexto histórico, eu não sou estruturalista e, portanto, acho que é relevante as biografias, mas o contexto histórico e os grandes movimentos sociais, eu não posso separar a ascensão do nazismo da reação alemã ao Tratado de Versalhes, que é um tratado profundamente injusto para a Alemanha.
de que nós também, aliás, beneficiamos alguma coisa. As locomotivas, que muitos de nós, com a idade das pessoas que estão aqui, conheciam as locomotivas que eram todas alemães. Porquê? Porque faziam parte das reparações de guerra que os alemães pagaram a Portugal, como eram os grandes guindastes nos portos, aqueles guindastes maiores e tal. Os alemães foram literalmente... O acordo de paz foi de uma enorme violência para a Alemanha, em grande parte comandada pelos franceses, que foram lá buscar tudo que podiam. Os italianos também queriam buscar muita coisa, mas não tiveram o que queriam, e também isso teve um papel na ascensão do fascismo em Itália. Portanto, as duas coisas, penso que face a possibilidades desta dimensão, são relevantes. O Churchill está aqui metido, enfim, não é a mesma coisa. O Churchill era um gentleman, um nobre, um gentleman's farmer, inglês, que fez carreira militar, que era um tipo corajoso na guerra, combateu os Boers na África do Sul. O seu papel na Primeira Guerra é um desastre completo. Em Gallipoli cometeu erros, como grande lord do Almirantado e tal. E é de facto o tipo que percebe o nazismo e, portanto, olha com muita atenção para as cedências ao Hitler, que é um bocado também uma coisa que tem a ver com a Ucrânia e com a Rússia, que é, por exemplo, os acordos de Munique, que partiram a Checoslováquia e entregaram os Sudetas, que eram de maioria alemã, e muitos outros acordos que houve uma complacência com o Hitler permitiu. Na Guerra Civil Espanhola, por exemplo, em que as brigadas internacionais saíram e o apoio dos países como a França aos republicanos, enquanto que os alemães mantiveram praticamente o acordo até ao fim. Mas é a combinação sempre das duas coisas. É muito difícil distinguir. Eu, como sabem, trabalhei numa biografia do Álvaro Cunhal. Há coisas do Álvaro Cunhal que são dele, portanto, em que ele molda a realidade. Mas há coisas que têm a ver com o momento histórico e as circunstâncias históricas. Um jovem que se forma nos anos 30, como ele, por exemplo, tem uma relação àquilo que se chamava antigamente o amor livre, ou o corpo, muito distinta do que depois é abafada por ortodoxia. Ele tem artigos, e tem ou anónimos, ou que a gente sabe que foram escritos por ele, que são apologias do corpo, como faziam todos estes movimentos nos anos 30. Tem a ver, aliás, com esta história do espartana, dos alemães praticarem naturismo, porque há uma componente pagã neste período, que se fortalece muito à volta, porque os alemães, uma das razões porque o Salazar nunca foi um simpatizante natural do regime hitleriano é porque era anticatólico. Ele percebia as componentes de paganismo histórico e cultural que havia no nazismo, que, apesar de tudo, eram mais fáceis de engolir no Mussolini, com o qual ele tinha uma atitude de maior complacência. O Salazar nunca põe a mão assim, é sempre assim, quer dizer. Se repararem nas fotografias, e aquela coreografia não lhe era particularmente agradável. Porque ele é um conservador cristão reacionário, como era o chanceler Dollfuss na Áustria, como eram alguns dirigentes na França. Isto não, quer dizer, estas coisas têm que ser vistas com alguma finura. Não é para diminuir o coisa. 2 minutos, muito bem. Então não sei o que é que quer dizer. Temos ali uma pergunta. Peço desculpa. Temos só ali uma pergunta. Queria fazer 2 pequenas observações, não é propriamente uma questão. Uma é sobre o manto do poder e as pulgas. Curiosamente, a primeira imagem que se formou... Não precisa, obrigado, acho eu. Não. Precisa. A primeira imagem que se me formou foi precisamente a oposta, ou seja, o poder nas mãos de uma ditadura e as pulgas a poderem entrar. Portanto, esta imagem é ambivalente. Tanto dá para ver o poder na democracia e as pulgas a entrarem, como o contrário. Pronto. Voltando depois à educação, começo por fazer a distinção entre educação e instrução. Exato. E provavelmente estávamos a falar de instrução e não de educação. Eu estava a falar de educação. Pronto. E aí, nada mais do que lembrar a famosa pirâmide de Maslow, que sem estarem garantidos o básico, a habitação,
com a alimentação, enfim. Dificilmente podemos seguir os degraus imediatos. É só isto. Mais O senhor ao alguém? lado, acho que o senhor ao lado queria É falar. o senhor ao lado. Já tinha dito Esse- há bocadinho. Bom, eu não sabia que havia um micro. A minha pergunta é dirigida ao Pacheco Pereira, que eu pensava que conhecia. Afinal, sou um ignorante, pá. Porque conheço da televisão, já li umas coisas sobre ele, pá, mas hoje descubro um Pacheco Pereira completamente desconhecido. Sempre fui assim. Sempre foi assim. De maneira que eu queria saber se tem livros publicados que contem estas histórias. Tenho. Quais são os livros que o senhor tem para eu poder ler? Tenho vários. Eu posso depois indicar, inclusive o último que eu publiquei na Tinta da China, tem muitas histórias deste género, muitas questões. Agora, as pessoas são sempre sujeitas à redução. Ele é político. Eu fui político, portanto, ele é político. E, portanto, não é político, ou é ignorante, ou ganha dinheiro por fora. E, portanto, uma pessoa pode fazer as coisas como sempre fiz. Não é? As primeiras coisas que publiquei foram de artigos sobre crítica de arte. Fiz crítica de arte durante vários anos e tal. Publiquei traduções de Emily Dickinson, de vários autores. Mas isto é a simplificação das coisas. Sim, mas eu depois indico-lhe alguns, para não parecer estar aqui a fazer propaganda. Mais alguém? Não, mas ainda tenho uma resposta a dar. Então, Há sempre a maneira dos diga. políticos evitarem as pulgas, que é vestirem licra. Está a responder. Há uma maneira dos políticos evitarem as pulgas, é vestirem licra. Eu não estou a dizer isto é uma metáfora. É uma metáfora. Eu gostava que fosse literal. Eu gostava. Não, ou andar de mergulhador. De vez em quando há umas coisas metafóricas em alguns filmes em que aparece uma pessoa vestida de mergulhador. Por exemplo, vamos lá ver. Pulgas. Se a gente visse o ar ao microscópico deste coisa, isto estava cheio, não pior do que pulgas. Isto é uma fauna intensa aqui por todo lado. Não, o que derruba os ditadores, vamos lá ver, depende da natureza dos ditadores. Há ditadores que concentram uma tão grande quantidade de poder. Por exemplo, há bocado bateram palmas. Se batessem palmas na Rússia stalinista, ou se batessem palmas hoje na Coreia do Norte, nunca acabavam de bater palmas enquanto que o grande líder não parasse. E o Stalin tinha um mecanismo, as pessoas batiam, ele esperava um bocado, gozava com aquilo, aliás, com ironia, e depois dizia uma palavra cínica que é prossigamos. E depois ele fazia o resto do discurso. Este tipo de poder não cai com pulgas. Cai, de um modo geral, provoca uma enorme violência e cai nessa violência. Embora muitos deles morram na cama, não é? Sim, porque, quer dizer, a vida humana tem limites. Agora, provavelmente, teriam mais longevidade, portanto, a coisa seria mais complicada. Mas, não, Mas como se costuma dizer, as pulgas não matam, mas não é. É verdade. Bom, podemos distribuir pulgas, não? Alguns comícios. Pulgas era capaz de ter algum efeito. Pensando bem, já há coisas do mesmo género, que é utilizar enxofre, aquelas coisas que de facto dão cabo de um comício, não é? As bombinhas de mau cheiro e tal, tudo isso já foi utilizado. Enfim. Muito bem. Mais uma intervenção. Olá, boa tarde. Eu sinto-me sempre impelida a fazer perguntas quando só há perguntas feitas por homens, portanto... Muito bem. Eu, em relação a isto que estamos aqui a falar, lembrei-me da frase do Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é tornar-se no opressor. E parece-me que esta frase das pulgas que estamos a escalpelizar se prende, ou está muito ligada, pelo que eu percebi, pelo contexto que a Cláudia e o Alban deram,
há uma postura de quem, de facto, pretende manter um poder totalitário. Eu acho mais interessante, e também, lá está, partindo da ideia de que não basta a educação, mas é importante distribuir a riqueza por toda a gente, e que isso está nas nossas mãos, não é? A dada altura também aproveitar estes exercícios para pensarmos naquelas que é a responsabilidade dos eleitores ou dos cidadãos, como há pouco sugeriu, em organizarem-se, em de facto tomarem, digo eu, uma posição, pensarem quais são os seus valores e tomar uma posição firme, enfim, como vimos também noutras peças mais recentes, como a Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, etc., mas, e que de facto já colocam no espectador essa questão, mas que eu acho que é importante também não esquecermos nestes momentos em que estamos a aproveitar para, no fundo, perceber como é que se faz o poder, e não nos desresponsabilizarmos também, pronto. Desculpem, não era uma questão, mas já é hora de jantar. Acho que é uma bela forma de terminar esta sessão. Muito obrigada a todos e a todas. E o espetáculo é às 9h.